Bom dia a todos. Que a paz do nosso Deus seja com todos nós essa manhã. Com a nossa casa, com a nossa família também. Quero ler nessa manhã para nós um texto que se encontra em Lucas, capítulo 4. Para mim, um dos textos mais bonitos que a Bíblia tem. Uma das histórias mais bonitas que a Bíblia tem a nos narrar a respeito de Jesus, do início do seu ministério. Onde, se é assim eu posso dizer, onde praticamente tudo começou. No momento do seu batismo. Após o momento do seu batismo. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o verso 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Palavra do Senhor. Existe um livro que eu gosto muito, e aí para quem gosta de ler fica a dica, de um autor muito conhecido chamado Max Lucado. Esse livro se chama Seu Nome é Jesus. Eu, para falar a verdade, eu nunca li um livro até hoje, eu gosto de ler. Eu ainda não li um livro com uma leitura tão gostosa e com uma leitura tão fácil de se ler quanto esse livro. É um livro que, através da visão do autor, ele consegue transmitir para nós, dentro das passagens do Senhor Jesus, ao longo dos seus pouco mais 3 anos de vida que a Bíblia narra, ele consegue transmitir uma história de uma forma que você lendo parece que você está participando da história. Seu Nome é Jesus, do autor Max Lucado. Vale a pena ler. E essa passagem de Lucas se encontra num dos capítulos, ou numa dessas páginas desse livro, que na verdade esse livro não tem capítulo, é uma história em sequência. E essa passagem de Lucas é uma das passagens que se encontra nesse livro desse autor chamado Max Lucado. E o interessante é que Jesus ele entra no Rio Jordão como o filho do carpinteiro. Quando ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado, ele entra no Jordão como o filho do carpinteiro e sai dele já como o Messias. E com sua pele ainda molhada pela água do batismo, Jesus se afasta dos seus amigos, Jesus se afasta da sua família,
Jesus se afasta do próprio alimento, do pão de cada dia. E segundo o versículo 1 e o versículo 2 do texto em que eu acabei de ler, ele é levado pelo Espírito. Não pela vontade do homem, não direcionado por algum profeta, não. Ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E a palavra de Deus vai dizer para nós que o deserto foi algo incomum para Jesus. Porque no deserto, durante 40 dias, se travou uma grande batalha. E nessa batalha, Jesus se viu cara a cara com o próprio inimigo. E a palavra também vai dizer para nós, de uma forma muito clara, que Jesus enfrentou tentações por 40 dias e 40 noites. Não foi apenas uma noite, ou um dia, ou um momento. O diabo esteve o tempo todo ao derredor dele, tentando arrancar dele, ou tentando colocar no coração dele, algo contrário àquilo que Deus havia preparado. E aí, muito mal comparando, porque aqui a gente está falando do Rei dos Reis. Aqui a gente está falando do Senhor dos Senhores. Aqui a gente está falando do próprio Deus, do Verbo que se fez carne. Aqui a gente está falando da segunda pessoa da Trindade, que na verdade, quando os três são uma única pessoa, aqui a gente está falando de Jesus, aqui a gente está falando de Cristo. Então, muito mal comparando essa realidade, até certo ponto vivida por ele, no deserto, não é muito diferente da nossa realidade nos dias de hoje. Jesus passou 40 dias, ou seja, 1 mês e 10 dias enfrentando forças, colocando contra o inimigo forças, para que viesse ser vencedor através da palavra. E de que forma o diabo o tentava? O texto aqui de Lucas vai narrar para nós que Satanás lança 3 perguntas para a pessoa de Jesus. Foram 3 tentações que foram respondidas por 3 declarações. Declarações forjadas e fortalecidas na própria palavra de Deus. Mas por que o diabo tentava o Senhor no deserto? E com que fala? Eu até fiz questão, não sei se vocês perceberam, enquanto eu li o texto, de dar uma força maior quando eu passava por esse versículo, quando o diabo dizia, se tu és o Filho de Deus. O diabo não apenas tentava, mas ele queria lançar dúvida, se tu és o Filho de Deus. Mas por que Satanás dizia isso, se tu és o Filho de Deus? Porque ele, o diabo, sabia o que ele tinha ouvido, o que Cristo tinha ouvido, da parte do próprio Deus, enquanto ele era batizado. A gente encontra isso lá em Mateus capítulo 3, verso 17. Porque eis que vem uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E aí cada Bíblia traz uma versão diferente. O diabo tentava tocar em Cristo naquele momento, porque ele sabia o que ele tinha ouvido da parte de Deus. E era forte. Não tinha saído da boca do homem. E por isso o diabo veio para fazer isso. Porque também, como nos ensina João 10, 10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Por isso eu disse que até certo ponto, a realidade enfrentada por Jesus no deserto não é diferente da nossa nos dias de hoje. Porque o inimigo também tentou aplicar esse sentido na vida de Cristo. Só que Jesus não mordeu a isca. Jesus não mordeu a isca. O diabo tenta, como eu disse, por 3 situações, desafiar o Senhor. Mas o engraçado é que ele não apenas tentou desafiar, ele tentou também provocar. Porque todas as vezes que ele lançava um desafio, se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pão. Será que Jesus não estava com fome só por ser o Filho de Deus? Só no sentido com respeito, claro. Claro que ele sentia fome, porque ele também era homem. Ele era o Jesus homem, mas ele também era o Cristo divino. Eu já falei isso aqui outras vezes. E Jesus, então, dá a primeira resposta na palavra. Ele não responde pela carne, ele responde com a palavra. Está escrito. Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a primeira resposta que ele dá para Satanás. Num segundo momento, o diabo tenta de novo e desafia de novo. Se tu és o Filho de Deus, então prova. Está vendo todos os reinos do mundo? Tudo isso é meu. E se você se prostrar diante de mim e me adorar como seu único Deus, tudo isso será seu, porque eu tenho poder para te dar. E aí Jesus novamente não morde a isca e novamente responde na palavra. Mais uma vez ele sofre uma tentação, mas ele responde através de uma declaração. Satanás, vai-te de mim, afasta-te de mim, porque escrito está. Novamente ele responde com a palavra. E num terceiro momento, Satanás novamente tentando o Senhor, também desafiando o Senhor, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Desculpa. Eles são levados ao alto do templo de Jerusalém. E ali o diabo olha para ele e fala assim, olha, está escrito na palavra. Te joga daqui, porque está escrito que aos teus anjos o teu pai deu ordem para que te guarde, para que o teu pé não tropece em pedra. E mais uma vez o Senhor dá uma resposta na palavra. Escrito está. Essa passagem, queridos, nos leva a refletir, me levou a refletir, que a arma escolhida para a sobrevivência do Senhor no deserto das tentações foi a própria palavra. Por isso eu insisto, não muito diferente nos dias de hoje. A arma mais poderosa que todos nós temos para enfrentar toda e qualquer artimanha do inimigo, para que João 10:10 não venha se cumprir na minha e na sua vida, porque o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. A arma mais poderosa que nós temos para enfrentar tudo isso está aqui. É a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Cristo. E Cristo é a própria verdade, conforme nos diz João 8:32. Porque uma vez que conhecemos a verdade, uma vez que conhecemos a Cristo, verdadeiramente seremos livres, libertos. Sempre enfrentaremos tentações. Mas isso não quer dizer que nós devemos ceder. Porque se a força da palavra foi suficiente para livrar o Senhor, quem dirá a nós? Porque a promessa dele, ele mesmo disse, e também é um dos versículos que eu sempre repito aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E uma outra promessa posterior a essa que ele deixa para nós, é que se crermos nele, fizermos a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai é o quê? É fazer tudo que está aqui. Obras maiores nós seremos capazes de fazer dos que aquele fez. É promessa de Deus, não é promessa do homem. Então, pela força da palavra, nós somos mais do que capazes, somos mais do que vencedores para enfrentar as tentações do dia a dia. E aí muitos podem dizer, mas ele era Deus, para ele era fácil, como de fato eu já ouvi isso. Realmente, ele era Deus, mas ele também tinha o poder de escolha nas mãos. Jesus, como eu disse, já caminhando para encerrar, ele também foi homem. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele chorou. A Bíblia narra em 2 momentos dizendo a respeito de Jesus chorando. Ele também tinha sentimentos. E se ele não tivesse passado pelo Gólgota, se ele não tivesse sangrado cada gota de sangue, de suor que ele sangrou, por amor de mim, por amor de você, a palavra de Deus seria vazia. A palavra de Deus seria apenas uma historinha. A palavra de Deus seria apenas uma lenda. Mas através do seu sacrifício, através do seu poder de escolha, todas as palavras foram transformadas em quê? Em poder de Deus. E foi esse mesmo poder de Deus que o livrou da mão do diabo, na tentação do deserto. E aí, para encerrar, entendam uma coisa nessa manhã. Deserto não é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Deserto é uma escola.
Deserto é uma escola. E quando nós viermos a passar por ela, nós temos que ter o entendimento no nosso coração que é necessário passar por ela. Porque é através dela que muitas das vezes nós nos achegamos mais a Deus. Então o deserto ele faz parte da nossa vida. Durante 40 dias o Senhor foi tentado no deserto. Mas durante 40 dias, fortalecido pela palavra de Deus, ele venceu. E essa mesma promessa está sobre a nossa vida. Nós também podemos vencer. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.